Fala tu! Oi, meu nome é Lívia Submissões Literárias e você que já está me acompanhando faz um tempo sabe que o foco desse canal é falar sobre livros e eu costumo dividir os meus vídeos, ainda que eu não faça muito os timestamps, né, as passagens de tempo aqui, eu costumo dividir os meus vídeos pelo menos em dois grandes momentos. O primeiro é contando sobre a história, sobre o enredo, comentando um pouco dos personagens, falando um pouquinho sobre o jeito como a história foi escrita, né, o arco narrativo, e o segundo momento, as minhas impressões sobre essa leitura. Mas você já se perguntou, ou pelo menos você já tentou entender como é que se faz uma resenha? Uma resenha crítica, que é basicamente o que a gente faz por aqui. Então, se você quer saber como se faz uma resenha, puxa teu banco, bora papear. Esse vídeo vai também para aqueles que precisam ter mais ou menos uma luz, precisam fazer uma resenha de um livro de ficção ou de não ficção e não sabem por onde começar. Eu não vou estender esse vídeo, ele não vai ser longo, mas eu vou procurar nele ser o mais concisa possível. Falar muitas coisas com poucas palavras. Então, o que é uma resenha? Resenhar não é sair com os amigos para beber e ficar falando besteira no barzinho, não, tá? Porque aqui no Rio, resenha virou sinônimo disso também, mas não é não. Resenha é quando você tem uma obra, seja ela de não ficção, de ficção, uma obra de escrita, você tem um vídeo, uma obra audiovisual, você tem alguma coisa pela qual você precisa emitir uma opinião, e a sua opinião precisa estar embasada em fatos. Não pode ser somente, eu gostei ou não gostei. Apesar de aqui no YouTube a gente fazer desse jeito bastante livre até, a gente não costuma se... né? Não é uma coisa que a gente faça, nossa, com todo o profissionalismo. É claro que tem vídeos por aí espalhados pela plataforma em que há professores, especialistas, falando de obras de uma forma bastante profissional e especializada, para ser bem repetitiva mesmo, bem pleonástica. Mas a maioria dos canais de BookTube fala de leitura de um jeito despretensioso, é um compartilhamento de impressões. Mas de qualquer forma a gente segue a mesma maneira, mesma fórmula. A gente pega a obra, lê a obra, separa da obra aquilo que a gente considera mais importante, seja para o bem ou para o mal, porque a gente vai montar a nossa opinião, vai montar o nosso olhar crítico sobre essa obra em cima desses trechos que a gente considera imprescindíveis serem comentados nos vídeos. Você vai pegar, quando for fazer a sua resenha, essa ideia e transpor para o papel, tá bom? Você não vai fazer uma resenha em vídeo, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo aqui, você está querendo uma luz, está querendo uma ajuda para fazer algum trabalho de escola, de faculdade, então entenda isso. O método é o mesmo. Pegar a obra, ler a obra, separar trechos que você considera importantes e comentar sobre eles, baseado em fatos. Pega essa ideia e transpõe para o papel. Como você começa essa resenha? Pelo resumo do enredo, sempre. Você sempre vai falar de uma obra de ficção ou não ficção, entendam obra aqui como obra artística de forma geral, tá? Você vai fazer um resumo do que se trata. Se for um livro, é do enredo. Se for de um filme, também do enredo, do argumento. Se for de uma obra de arte, no sentido artes plásticas, uma escultura, uma pintura, qual assunto que está sendo tratado ali. Então você vai fazer esse resumo. Depois desse resumo, você vai fazer uma espécie de ficha técnica. Ou então você pode até começar com a ficha técnica e depois entrar no resumo. Essa ordem você não precisa ser taxativo. Qual seria a ficha técnica? Vamos pegar agora livro, que é o que a gente faz aqui no canal. Você vai falar de personagens, vai falar de espaço, vai falar de tempo, vai falar do próprio arco narrativo, né? Se for uma obra de ficção, ou vai falar da sequência de fatos, se for uma obra de não ficção, vai falar um pouquinho, há alguns vídeos, né, alguns booktubers que vão até nesse ponto, falam um pouco da vida do autor, falam se o autor ainda está vivo, obras principais que o autor escreveu, você pode incrementar sua resenha com essas informações também. E o principal da resenha vem agora,
O principal é quando você fala dentro da resenha do que você achou. Quais foram as suas considerações sobre o livro? Vamos falar de livro, vamos pegar o livro para exemplificar. Então você vai dizer se os personagens foram bem construídos ou não, se a história deixou pontas soltas sem resolução ou se ela conseguiu fechar todos os buraquinhos, aparar as arestas bonitinho. Se o narrador, você vai dizer se o narrador é em primeira ou terceira pessoa, ou até segunda, mais raramente, na ficha técnica. Se o narrador é confiável ou não, se esse narrador, por ser em primeira pessoa, está sendo franco ou não com você, leitor. Você vai dizer se a história é convincente, se você consegue perceber o autor do texto se esforçando para te contar algo que seja verossímil, ou seja, tem a aparência de verdade. Então, todas essas considerações você vai fazer na parte da resenha mesmo, que é a parte crítica do teu trabalho. Então, se você percebeu que o livro em geral é bom, mas tem alguns defeitos, por exemplo, a linha do tempo não é bem construída, então você não sabe quando a história está no meio, você não tem noção se houve passagem de tempo. Se você percebe que o narrador não te dá essas informações porque provavelmente o autor queria fazer algo diferente, você expõe também. Agora, se realmente foi um vacilo do autor, você coloca. Então, na parte crítica é onde você vai levar mais tempo para se expressar, vai levar mais tempo para escrever. E uma resenha completinha, bonitinha, é aquela em que você se posiciona. Você pode muito bem pegar um livro que seja considerado um clássico e na hora da sua resenha você apontar tudo aquilo que você considerou que poderia ser melhor. Só tenha a humildade diante de um clássico de não enxovalhar o clássico, né? Porque se ele é clássico, se ele já foi elevado a essa categoria, quer dizer que ele passou por muitas outras mãos, quer dizer que ele passou pelo crivo do tempo e ele permaneceu. Então você pode apontar o que talvez o autor deveria ter se esforçado mais, mas não é para enxovalhar na resenha, né, minha gente? Quando eu vou deixar aqui linkado, aqui no card, e vou deixar linkado aqui na descrição, a minha resenha sobre Moby Dick. Eu não consegui gostar da história. Eu amei o personagem Queequeg, amei assim de paixão, que personagem maravilhoso. Eu queria muito que ele fosse o personagem principal da história e não o Ismael. O Ismael é ridículo. Eu consigo passar pano perfeitamente pro Ahab e para Moby Dick, pro Ismael não. Você vai entender lá na minha resenha por quê. E o Melville, para mim, peca, e eu entendo super que é um clássico e nananã, mas ele peca demais quando ele gasta folhas e folhas e folhas falando sobre náutica, constituição de uma baleia e todas as coisas relacionadas. Para mim, como leitora do século XXI, 20 e 21, foi muito difícil ultrapassar essa parte de Moby Dick. E pelo que eu conheço de outras pessoas que a gente já conversou, para todo mundo é assim. As pessoas amam Moby Dick, mas elas têm sempre esse senão com esses trechos da obra. Para mim, esse senão foi muito importante para me caracterizar como não tendo gostado da obra. Então, opinião é coisa pessoal, não tem jeito, mas quando a gente opina, a gente faz isso baseado em fatos, baseado em aspectos que a gente considera importantes. Então a resenha é isso, gente. Não esquece de dar, fazer o resumo da obra, a ficha técnica da obra, e quando for fazer a própria parte crítica, se entender com o seu texto de forma a demonstrar que você não está criticando a pessoa que escreveu, mas a obra. Isso é bem importante. A nossa crítica não é ad hominem, a nossa crítica é a obra, tá? Não é ao CPF, mas ao produto que o CPF fez. E isso é perfeitamente possível, desde que a gente faça isso com bastante respeito. Tá bom? Falei que o vídeo ia ser curtinho, o vídeo é curtinho, é para isso mesmo que a gente tá aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like. Se não conhece o canal, bem-vindo. Aperta aí o inscrever-se e o sininho para receber notificações toda vez que a gente sobe um vídeo novo. E eu te encontro no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo. Tchau.